Inglês com o português. Sempre fico em dúvida quando que eu uso do e quando que eu uso have. Tá, perfeito. Tá? Esses dois tempos verbais, na verdade, é a minha dúvida maior. Tranquilo. Vamos lá, então. Esse has, ele não é o nosso verbo auxiliar, tá? Esse has aqui, ele não é o nosso verbo auxiliar. Então, ele não está na posição do do, né? Tipo, eu não poderia trocar aqui por do, né? Entendeu? Ele não é o nosso verbo auxiliar. Isso daqui, ó, o has to, tá? Junto, ele é igual ao português, ó. É o ter que. Então, ele significa uma obrigação, né? Ele tem que ir para a reunião, tá? Ele poderia ser ele é substituído por uma palavrinha também, ó. Quer ver? Vou fazer aqui a preguiça aguda aqui, ó. Ele é substituído por essa palavra que você já deve ter visto. Significa a mesma coisa. Must. Já viu essa palavra? Tá. Sim. O must é essa obrigação, né? A gente falou sobre isso, né? Sobre os modal verbs, né? A gente falou sobre o can, o could, o must, o might, o may, would, tá? Então, o must é essa obrigação. Então, o must é o deve, é o tem que, né? Olha aqui, ó. Peter tem que ir para a reunião, tá? Seria a mesma coisa que must. Então, a primeira dúvida é essa dúvida que está sanada em relação a esse exercício, tá? Quando a gente vai fazer... Agora você teria que fazer a pergunta em relação a essa, é isso? Deixa eu tirar aqui. Sim. Tá. Ela, então, como eu te falei, ela não é o nosso, não é o outro have como verbo auxiliar. Ele vai ser a nossa principal, né? No caso. Você está dizendo que ele tem que ir para, né? Como é que você faria em português? O Peter tem que ir para o trabalho? Mesma coisa, né? Certo? Então, essa parte daqui, ó, o que ele tem que fazer é essa parte. Concorda? Essa é a segunda parte. Se a gente tivesse que dividir aqui em dois, ó. Ir para a reunião é uma parte, né? E o Peter tem que, né? Tanto que eu poderia trocar, né? O Peter tem que tomar banho, tem que almoçar, tem que não sei o que, né? Isso daqui eu poderia trocar por qualquer coisa. Então, é essa parte daqui, tá? Então, como a gente tem essa parte daqui, vamos fazer... Imagina que não tivesse o has to go. Como é que você faria? Peraí. Faz conta que não tá ali. Vamos fazer a outra. Então, Peter... Aqui seria goes, no caso, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Vamos fazer aqui, ó. Acho que assim vai ficar mais fácil. Ó. Se não tivesse o has to, tá? Você viu que o has tá na terceira pessoa, né? Has, tem o S, né? Então a gente teria que colocar aqui, ó, né? Peter goes to the meeting, né? Ele vai. Ele não tem que ir, ele vai. Vai, todos os dias ele vai, né? Toda semana ele vai. Como é que você faria a pergunta se a frase afirmativa fosse essa? Does Peter go to the meeting? Boa. Does Peter go, que você já usou o S lá atrás, né? Go to the meeting. Muito bem. Tá? O que está acontecendo aqui em cima é basicamente a mesma coisa, tá? Só que nós temos, no caso, a gente tem dois verbos, né? Então, ó, a gente tem um verbo com S e aqui a gente tem um verbo com S também. Então, você vai fazer a mesma lógica e depois você mantém o resto. Então, você não vai usar ele como verbo auxiliar, tá? Você vai usar, então, does Peter. É a mesma coisa, né? A gente está falando sobre a mesma coisa. Só que agora, eu não vou usar o resto. Você não usou o goes, né? Você usou o go. Por quê? Porque você tirou o S daqui, né? E botou para lá, certo? Uhum. Né? E agora você usou. Então, se eu peguei o S daqui e eu usei ele aqui, como é que fica o verbo? Have to go Boa. to the Have meeting. to go. Isso aí. No Se caso, ela começaria com have só se o verbo tivesse, por exemplo, seen, been. Aí começaria com Isso. have, Exatamente. É tá? só Porque eu ela. botei, Vai. coloquei have Peter to go to the meeting, mas daí tá errado no caso. Não. O have só é verbo auxiliar no present perfect, que eu ainda não liberei lá, a gente não viu ele a fundo, tá? Mas de novo aqui, ó. O present perfect, como é que ele é formado? Falei para vocês, né? O simple ele é simple porque ele não tem estrutura. Os outros têm estrutura. O present perfect é um dos que tem estrutura. Ele é formado sempre pelo have,
to have, tá? Que, obviamente, ele também é o has, né? Na terceira pessoa, ele é o has. Vou deixar aqui entre parênteses, né? Ele pode ser o has também. E, para a gente saber que é ele, o verbo que vem aqui, depois vai ter que vir um verbo, tá? Na sequência, tá? O verbo que vem aqui, primeira coisa, ele não vem no infinitivo, não é com to, então já não daria aqui, ó, porque aqui tem o to, não vem. Ele vem o verbo direto, tá? Sem o to. E esse verbo, ele é o verbo, eu vou colocar o verbo na terceira, tá? Na terceira coluna, que é o nome é participle. Se vocês quiserem saber pelo nome ou pelas colunas, eu acho sempre mais fácil, porque depois tem simple past, tem present perfect, tem muitos nomes assim que vocês acabam confundindo. Então eu prefiro que vocês lembrem do terceira coluna, tá? Mas é o participle. Eu vou tirar o participle, porque assim é menos coisa, tá? Então, por exemplo, se fosse ele falou, pode ser, tá? Se ele falou com você na reunião. Ou se ele chegou na reunião, mais fácil. Vou fazer uma frase tipo essa daqui, tá? Só que daí eu vou te fazer com esse daqui, tá bom? Seria assim, ó. Peter has, tá? O verbo chegar é arrive, né? Já viram lá nos aeroportos, arrivals, aparece, né? Tem departures e tem arrivals, né? O verbo chegar é arrive. O infinitivo dele é to arrive, tá? Isso aqui significa chegar. Mas eu falei para vocês que ele não vai o to aqui, tá? Ó, então a gente não vai usar ele, primeira coisa. E ele é um verbo regular. Se ele é regular, ele obedece à regra do ED. Quer dizer o quê? Na primeira coluna ele é arrive, na segunda coluna ele é arrived, e na terceira coluna ele é arrived, tá? Só que na terceira coluna ele significa chegado, tá? Na segunda coluna ele significa chegar no passado, qualquer uma das pessoas, na terceira ele é chegado, tá? Então, Peter has arrived to the meeting, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Esse tempo verbal, ele é usado quando, tá? Se vocês repararem aqui, ó, Liliane, esse have tá em qual tempo? Presente ou passado? Presente? Presente. E essa terceira coluna, ela tá no presente ou no passado? No passado? Porque eu falei é o past participle. Aí falei que não ia colocar aqui, vou botar de novo. Tá no passado. Então, ó, ele é uma mistura entre o presente e o passado, tá? Quer dizer o quê? Alguma coisa aconteceu, eu não sei quando, exatamente qual horário que a coisa aconteceu, mas eu sei que ela segue sendo relevante pro meu presente, tá? Então quer dizer o quê, ó? Eu não sei que horas ele chegou, mas eu sei que ele chegou na reunião e que ele tá lá até agora. Porque se eu simplesmente Sim. fizesse um Peter arrived, ó, se eu fizesse só isso aqui, tá? Peter arrived to the meeting. Tipo, ele chegou na reunião, não tinha ninguém, ele foi embora. Ele chegou. Eu não sei quando que ele chegou na reunião, entendeu? Se eu simplesmente fizesse assim, eu já poderia ter ido embora, porque isso é uma situação terminada, tá? Quando que eu vou usar esse Peter arrived to the meeting? Quando eu sei ou quando é importante eu falar quando aconteceu isso. At 2 p.m. Pronto, agora sim. Ele chegou às 2. Agora podem ser 8 da noite, entendeu? Me importa dizer que foi às 2. Ele chegou às 2 hoje. A reunião era 1h30. Chegou às 2, entendeu? É 8h30 da noite agora. Então, ele pode já não estar mais lá, concorda? Muito possivelmente já terminou o meeting. Se eu falar isso daqui em cima, quer dizer o quê? Ó? Ele chegou para a reunião. Ele chegou e ele está para a reunião que é relevante para nós agora. Entendeu? Tipo, ele chegou e ele está aqui disponível para a reunião. Essa é a diferença entre o present, aqui, ó, present, perfect, perfect, e o present também, não, past, desculpa, past simple, que foi o que vocês viram agora, tá? No caso, o past simple, ele sempre vai pedir um complemento ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Mas ele é usado eu poderia não ter usado aqui, ó, tá? Mas aí eu fico sem saber se tá, se não tá, entendeu? Ele é usado para te dar uma situação que foi terminada no passado, tá? Então, normalmente tu vai dizer last Thursday at night, in the morning, vai me dar quando, porque é para isso que ele é usado. Agora, se ainda estiver valendo, tu usa esse daqui de cima, tá? Então, por exemplo, eu arrumei meu quarto. Eu já arrumei meu quarto algumas vezes, mas ele tá todo bagunçado.
eu arrumei meu quarto ontem, entendeu? Arrumei meu quarto hoje de manhã, mas ele já tá todo bagunçado. Se eu disser, eu tenho, ó, último exemplo. Eu, literalmente, ó, eu tenho, I have cleaned my room. Eu tenho meu quarto limpo. Quer dizer o quê? Não é eu limpei meu quarto, entendeu? Limpei meu quarto semana passada, já tá uma merda. Eu tenho meu quarto Dizer que limpo. ele segue limpo. Não interessa quando que eu É. limpei, mas o meu quarto tá limpo. Eu tenho minha agenda organizada, entendeu? Só que nem Uhum, sempre dá para fazer essa tradução legalzinha que eu fiz para vocês, tá? Então, a ideia uhum, melhor é compreender que é algo do passado que vale até agora, entendeu? Eu tenho a minha agenda organizada. Eu organizei minha agenda, mas já tá uma bagunça, entendeu? Esse uhum. daqui, ele é passado terminado, quer dizer o quê? Que talvez terminou, não segue mais para o presente. O que foi ontem não necessariamente é hoje. Pode estar, pode não estar. Então ele é usado quando a gente quer dar o quê? Tempos no passado. Quando é importante dizer alguma coisa, que é importante saber o quando, vamos dizer assim. Aqui é importante saber o quê? Ó, que ele está na reunião. Aqui seria importante eu saber quando que ele chegou, entendeu? É mais o quando do Tá, que o quê. entendi. Inglês com o português.